Dois assuntos muito interessantes aqui nessa aula, que o primeiro deles é sobre errar, tá? Sérgio, por que você quer falar sobre errar? Eu quero te dizer o seguinte, você vai cometer erros, isso é normal, inclusive eu, Sérgio, cometo erros até hoje. E quando que você vai parar de cometer erros? De verdade, eu acho que nunca, mas você vai começar a ser muito mais lucrativo quanto mais tempo de tela você tem. Então, um exemplo, hoje eu não cometo os erros que eu cometia lá no início, que são erros de iniciantes, são erros que você provavelmente vai cometer. Por quê? Porque eu já tô há muito tempo no mercado, eu já tive muita experiência com tempo de tela, eu já errei muitas vezes e óbvio, eu já falei isso pra vocês, vocês aprendem com os erros de vocês. O erro, ele não serve simplesmente pra, nossa, errei e pronto. Não, você tem que aprender com os seus erros. Então, eu já te falo, você vai errar bastante, principalmente com erros de iniciantes, tá? E você consegue usufruir disso pra um lado bom. Qual que é o lado bom? Você vai talvez perder uma grana ali, que você não deveria perder, mas eu te garanto que de uma próxima vez você não vai errar de novo. Por quê? Porque eu recebo no meu Telegram, no meu Instagram, mensagens de pessoas explicando o que elas erram. E eu acho muito engraçado, porque tudo isso eu já errei também. E eu sei que você vai acabar errando. Um exemplo disso, tá? Teve um cara que me chamou essa semana no Telegram, e eu não olho muito o Telegram e tal, mas ele me mandou uma mensagem lá e eu fui abrir a conversa. E ele tinha me mandado, Sérgio, bati minha meta durante 10 dias e hoje eu tomei um stop loss, cara. Só que assim, eu quebrei minha banca hoje e tipo, eu lendo aquilo, falando, meu, como que pode, né? O cara, ele lucrou 10 dias seguidos e no dia do stop loss, em vez dele respeitar o stop loss, eu já sabia o que ele foi fazer. Eu já sei, eu mandei um áudio pra ele. Tá, mas vamos lá. Só pra eu entender, como que você conseguiu quebrar sua banca num único dia, sendo que existe um stop loss pra você seguir? E aí ele respondeu, Sérgio, eu bati o stop loss e não aceitei, eu quis recuperar e no fim quebrei a banca. Então é um erro muito comum de se acontecer, sabe? E eu tenho certeza que ele vai aprender com esse erro. De uma próxima vez que ele bater stop loss, ele não vai tentar recuperar aquele valor, ele vai aceitar e vai voltar no dia seguinte. Então é interessante eu falar sobre isso, porque você vai acabar errando, vai ter muito erro de iniciante. E como que você passa por esses erros, né? Com tempo de tela. Não tem como. Quando você tiver 2 anos de experiência, 1 ano de experiência, você vai ver que esses erros que você errou aí no seu começo são pra dar risada, porque não pode ser cometido, entende? Mas é normal, você vai acabar cometendo alguns deles. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é sobre expectativa. A sua expectativa é muito importante você ajustar ela. Por quê? Quando você coloca uma expectativa muito alta em relação a alguma coisa, isso eu falo pra vida, não mercado financeiro. Você coloca, sei lá, uma expectativa de conseguir comprar uma BMW e tal, e você tá ganhando, um exemplo, um salário de R$ 1.500 por mês. É muito difícil você chegar nessa BMW em 1 ano. Você concorda? É muito difícil. Por quê? Porque não é uma meta palpável. É simplesmente um sonho. Você tem uma vontade de ter uma BMW, ok, mas talvez ganhando R$ 1.500 você não vai conseguir. Então o que você fez? Você colocou uma expectativa muito alta sobre algo que é muito difícil de você realizar. E o que acontece? Quando você chega lá no prazo que você colocou, um exemplo, em 1 ano, você vê que você não bateu a BMW. Você fala, cara, eu tô muito longe. O que acontece? Vem a frustração. E isso é muito ruim. Então o que é legal? Qual que é a dica que eu quero passar para vocês? É muito interessante você colocar uma meta palpável e que seja pequena, mas que você bata ela. Para quando você passar dessa meta, você olhar e falar assim, caraca, eu coloquei essa meta e eu passei dela. Eu sou vitorioso. Eu sou uma pessoa que coloca uma meta e cumpro ela. Entende? Então é um sentimento totalmente diferente. E posso te falar, às vezes você teve um resultado até menor do que você tivesse com a BMW, né? Um exemplo, naquela meta que você tava da BMW, mas você se sente muito melhor, você se sente muito mais feliz e você vai continuar o seu processo. Às vezes, quando você coloca uma meta muito alta e não bate ela, você se frustra e desiste no meio do caminho, vem um sentimento de negativo, sabe? Um sentimento, energia ruim. Então é algo que você, ao longo dos dias ali que você estiver operando, você vai estar desanimado e vai fazer besteira, vai quebrar a tua banca e não vai ser legal. Então são dicas importantíssimas que talvez você possa achar que nem é tão importante, mas confia. Eu tô no mercado, eu já errei, o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio com o erro dos outros. Então seja sábio e aprende com tudo que eu já errei. Coloque expectativas baixas para você não se frustrar e fique tranquilo que você vai errar muito, mas relaxa, esses erros vão ser experiências para você não errar mais e com o tempo de tela você vai errar muito menos lá na frente. Você não vai deixar de errar, mas vai errar muito menos. Tamo junto!